Opa, pronto, Agora cheguei. Estou aqui. Tudo beleza? Oi. Bom? Boa tarde, Parabéns às Gustavo. moças, aí, boa tarde. Parabéns às meninas Obrigada. por hoje. Todas as meninas. Vamos lá. Nosso último dia de conversa sobre sobre o livro. Vamos, então, entrar no assunto direto. Vamos entrar direto no assunto, não? Porque tem pouco tempo aqui. E hoje tem que fazer uma avaliação. Vou pedir para todo mundo ficar até o final da aula, tá? Que a avaliação vai certificado. Tá certo. Coisa rápida, né, Gustavo? Coisa rapidíssima, só perguntinha rápida. É uma perguntinha rápida que pode responder até online e botar no chat. Até, a gente tem como salvar esse chat, não, Isabela? Ou está sendo gravado? Tem, a Érica manda geralmente o chat no final. Tá, porque aí eu faço a pergunta e peço para responder no chat. Quem tiver respondido, então eu avalio pela resposta no chat, entendeu? Tá ótimo. Eu só vou pedir um minutinho, Gustavo, para fazer uma ordem de paróquia, né? Uma ordem paroquial aqui. A gente vai, o Silvano já colocou no chat do grupo não, no chat aqui do Zoom, um link para o formulário de avaliação do curso. Isso é muito importante para a gente, para fins de auditoria, se vocês puderem responder, é anônimo, tá? E a gente precisa para prestar conta, para pagar o Gustavo. Isso aí, então tem que botar para quebrar, Vamos lá. Se não responderem, se a gente não tiver pelo menos 20 respostas, o Gustavo não recebe. Entendido. Pelo amor de Deus, respondam. Caprichar. Floor is yours. Uhum. Já está compartilhada a tela aí com vocês, não? Tá? Está compartilhada, mas está naquele modo... Agora está. Ok. Então, já podemos começar direto, Isabela? Podemos começar já 6h05? Vamos lá, né? Então, vamos embora. Nesses 2 dias iniciais, a gente viu a questão básica, toda do contrato, das bases do direito autoral, enfim, o que dá a vocês uma certa condição de discutir um contrato, discutir uma cláusula contratual, discutir uma negociação. Agora vamos entrar no negócio do direito autoral mesmo, né? Então, primeira coisa, você quer fazer um livro eletrônico. Não é a mesma coisa de um livro físico. Aqui no site eu peguei o exemplo da Camila Cabete, do Publish News, um PDF e um livro eletrônico. Quer dizer, o formato EPUB, Electronic Publication, né? É um formato gratuito, esse símbolozinho aqui, ele permite a adaptação do livro em termos de, e quem já lê de noite, iluminação de tela, aumento de fonte, redução de contraste. Então, isso é muito importante para a adaptação do livro. Quer dizer, você tem que ver como é que vai ser o seu e-book para tornar agradável a leitura. Quer dizer, o papel não tem muito jeito, não. O design de um livro em papel está lá, é aquela areazinha ali, e é mais tranquila, mas o e-book ele é até mais complicado porque a área é menor. Então, por exemplo, não pode ser uma página com muitas linhas que dificulta a leitura. Uma página com imagem pequena dificulta a leitura, complica, entendeu? Então, tem toda um dimensionamento, o espaço do leitor para aquela área ali tem que ser feito de modo a tornar o e-book agradável. Quer dizer, você está numa concorrência com o livro físico, a gente acha hoje em dia que não vamos ter sumiço do livro físico do mercado, o livro físico vai concorrer com o e-book, mas você tem que ter essa adequação gráfica da área, quer dizer, já aí entra, é importante saber como é que você quer comercializar o seu e-book. Quem é o público-alvo? É a garotada? A garotada lê e-book mais fácil. É um e-book para gente mais velha? É importante que a fonte seja maior. É importante que tenha clareza na apresentação, é importante que não tenha... É importante ter contraste também. Agora, um PDF, ele simplesmente joga no papel, joga na tela de cristal líquido,
o valor, a imagem feita em e-book, feita em papel originariamente. Ele joga no cristal líquido. Então, é muito importante o formato EPUB, que dá aparência ao e-book. Ele é aceito pela Amazon e a Apple, entendeu? Ele é aceito por ambas. Então, permite uma maior comercialização do livro, mais fácil, uma aceitação melhor do livro. Gustavo, só uma pergunta rápida. Então, por exemplo, um Saramago, ele teria uma diagramação diferente no EPUB para facilitar a leitura, por exemplo? Sim, ele não tem vírgula, não tem ponto, é uma massa, né? E talvez fosse bom, então, espaçar a linha, eventualmente. Acho que espaçar a linha é uma coisa importante, porque você confunde na tela ali, naquela massa, né, como chama massa, né, do texto, a mancha do texto, você confunde às vezes as linhas, entendeu? Então é importante ter uma diagramação adequada ao estilo da pessoa. É muito bom isso, tá certo? Ok? E aqui a gente tem um outro ponto importante. Você te atendeu, Cristina, a resposta? Completamente, Tá. obrigado. Outro ponto importante aqui é a questão da distribuição do e-book. Quer dizer, você tem os controles de distribuição do e-book, é mais ou menos como se acaba sendo uma licença de software, né? E pelo amor de Deus, você não pode falar, porque o Supremo entendeu que o software é tributado, mas que o e-book não é um software, muito embora tecnicamente pareça um software, porque ele é uma série de comandos lógicos eletrônicos que resultam em funções de acordo com a ordem do cliente. Mas, para fins de tributação, ele entendeu que não é um software, então o e-book está isento de tributação. Tá? Mas, então, você tem que ver quais são as licenças que são dadas para a pessoa, para um e-book. Essa licença nominal, a gente vai ver daqui a pouco aí, é nominal, a licença tem um controle, tem uma licença oficial, obviamente, né? Você tem vários computadores que têm programa pirata, mas aqui você tem uma licença oficial. O modelo de distribuição, como é que você vai fazer o modelo de distribuição? A diferença entre cliente, pessoa física, a gente falou outro dia, e cliente, biblioteca. Enquanto pessoa física tem um livro para ela o resto da vida e pode usar, a biblioteca há uma dúvida se é uma licença permanente, se é uma licença com uso limitado, se ela paga mais caro para poder usar o aparelho em 2 ou 3 outros, o conteúdo em 2 ou 3 outros aparelhos. Então, tem licenças diferentes. E cópias digitais para o autor e também a licença do conteúdo para audiobook. Então, você, ao autorizar no contrato a licença para audiobook, você tem a possibilidade de uma nova licença, com um novo controle, com nova prestação de contas, com um novo produto, né, com um novo registro. Então, essa parte de distribuição, que no livro físico não existe, no livro eletrônico é bem mais sofisticada, tem várias etapas internas técnicas. Eu confesso que não consegui, ninguém revela isso ainda, mas como é feito o mecanismo de limitação geográfica do e-book, para que aquele e-book seja vendido só no Brasil e não no exterior, ou não invada a área de competência de outra licença, tá certo? Então, tem essa questão da distribuição do e-book, que é um ponto que passa nos contratos todos, ele passa batido, mas é uma etapa nova que existe, que não existe no livro físico, ou melhor, no livro físico essa etapa é muito mais simplória. A distribuição do livro físico é ir para um caminhão que entrega na loja, ponto, e a loja vende. Ao passo que aqui tem um mecanismo que é mais curto eletronicamente, mas mais complexo em termos de etapas, ok? Então, a distribuição do e-book. E aqui
a gente começa a dar uma olhada, vou separei só 2 contrastes para não cansar vocês, sobre o uso dos aparelhos, por exemplo, no caso de um Kindle, né? As restrições. Então, você aqui não pode vender, alugar, arrendar, distribuir, sublicenciar ou transferir quaisquer direitos ao conteúdo Kindle ou qualquer parte dele a terceiros. Tampouco pode remover avisos. Então, aquele arquivo que você comprou para ler é só seu, você não pode recomercializar, senão é uma infração. E a Amazon pune severamente essas infrações. E aqui você tem uma variedade muito grande de informações também. Aqui já é uma outra ponta, foi o que eu falei para vocês. Enquanto no livro físico, eu vou mais devagar, estou falando muito rápido. No livro físico, você compra o livro e se desvincula da livraria, da editora. No livro eletrônico, você tem um vínculo capilar, um vínculo pequeno, um vínculo imperceptível, porém tem um vínculo. Então, está aqui. O aplicativo Kindle fornecerá à Amazon informações sobre o uso do seu aplicativo e sua interação com o conteúdo Kindle e o serviço. Por exemplo, última página lida, arquivamento de conteúdo, memória disponível, tempo de operação, arquivos de log, potência do sinal. São exemplos. Então, o Kindle pode armazenar isso e mais, as informações fornecidas à Amazon poderão ser armazenadas em servidores fora do país no qual você reside, tratados de acordo com uma notificação de privacidade, e aí tem um documento de 20 páginas no site da Amazon sobre privacidade, o uso de privacidade deles. Mas então fiquem sabendo que ao acessar um conteúdo Kindle, vocês estão fornecendo todos os dados do seu ato de leitura. O horário, as páginas lidas, o material que vocês marcaram, o material de conteúdo, tudo isso está sendo anotado pela Kindle. E depois, não se espantem se amanhã você receber uma propaganda de um bolo de chocolate ou de uma viagem a Abu Dhabi, se você marcar no aparelho de leitura bolo de chocolate ou marcar viagem ao Oriente Médio, porque essa informação sobre você vai para a matriz e você recebe, do nada, quando menos espera, a propaganda feita por você, ou melhor, o item selecionado por você e anotado pelo Kindle. Mas não é privilégio dele, não. Vejam que, e aí eu não estou criticando a Amazon, não, estou comentando um fato. A Kobo também faz isso. Então, ela especifica que todos os trabalhos literários no serviço, conteúdo digital, são propriedade exclusiva da editora ou de seus licenciados e estão protegidos por direitos autorais e outras leis de propriedade intelectual. O download de qualquer conteúdo digital e o acesso ao mesmo estão disponíveis apenas para clientes e são destinados apenas ao uso pessoal e não comercial destes clientes. Você não pode baixar, modificar, distribuir, executar, para evitar que a pessoa, então, baixe esse arquivo para ela e comercialize, tá certo? Mesma coisa aqui embaixo também da Kobo. Qualquer informação pessoal que você fornecer no formulário de inscrição será coletada de acordo com e para os fins expressos estabelecidos na política de privacidade da Kobo. Então, a diferença entre o livro digital e o livro físico, em termos de uso, é essa que vocês têm aqui. Vocês têm uma condição de, digamos assim,
vulnerabilidade em termos de informação. As informações que vocês dão são compartilhadas lá com a Kobo ou com a Kindle, né? Eles têm acesso a todo o conteúdo que vocês leem. Está no política de privacidade, ninguém lê isso, fica no rodapé. Eu fico lá procurando, catando em cada programa, eu vou lá no rodapé, ficar procurando os termos de uso, política de privacidade, porque não é muito comum eles fornecerem esses dados. Ali fica com uma certa dificuldade de fornecimento lá embaixo. Então, você tem esses acessos, essas informações aqui. Outro ponto importante. Eu botei hoje no site do grupo uma matéria sobre o crescimento de audiobook no país, livro digital, no grupo de WhatsApp, no WhatsApp do grupo hoje. Para não ter que transcrever aqui, eu botei essa matéria no grupo de WhatsApp hoje. Então, reuniram-se na quinta-feira os grandes editores de livros no Brasil e constataram um crescimento significativo de produtos digitais e também de audiobook. E a meta deles é, primeiro, a gente falou aqui outro dia, diminuir o tempo de gravação de audiobook. Essa empresa Outbook, e o Book, ela demora, em média, 45 dias para gravar um livro. Por quê? Porque a voz do gravador, do leitor, se for uma voz profissional, o cara demora um tempo, ele cansa depois de um certo tempo. Que nem eu aqui, depois de 2 horas, minha voz vai embora, né? Então, há um limite de tempo de voz, senão a voz fica diferente. Há um limite de produção do livro também, há um limite de estúdios das cabines de audição que tem um material exclusivo com isolamento térmico, acústico, perdão, e muitas vezes, para facilitar a consulta, você compra um audiobook e eles estão disponibilizando o livro físico junto também, para que você possa, então, acompanhar, às vezes, a leitura e fazer o processo de transição do hábito de leitura do livro em áudio para o livro físico, do livro físico para o livro em áudio, tá certo? Então, é muito comum agora, nesse processo de transição, a mudança do livro físico para o livro de áudio, com o livro físico junto, para você poder acompanhar. E aqui você tem, no caso da U-Book, uma situação de assinatura. Eles vendem assinatura. Você paga um fixo por mês e eles meio que alugam os livros de acordo com as condições fornecidas no contrato. Então, você passa a ter o livro alugado e você vai ouvindo e depois de um certo tempo devolve o livro, passa a não poder usar e só pode ser baixado, ouvido via streaming ou baixado para audição offline. Fica uma limitação. Então, a gente está vendo uma parte do contrato dessa locação. E por que eu não estou falando aqui de lei? Porque não tem lei específica sobre e-book, não tem lei específica sobre livro eletrônico. A gente vai pegando um trecho ou outro ali. Só para vocês saberem, eu pesquisei nesse final de semana, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não tem nenhuma ação sobre livro eletrônico. Não tem nada que diga respeito a livro eletrônico, a publicação de livro eletrônico, não tem nada. É só livro físico. Prazo vencido, prazo não vencido, pode publicar, não pode publicar. Não há ainda questões sobre o livro eletrônico, porque ele não tem uma dimensão significativa para ser objeto de uma demanda judicial, nem em termos de valores, nem em termos de volume, tá certo? Então, o que eu fiz para vocês? Eu estou procurando pegar os contratos de e-book e de livro físico
e comparar as diferenças. Vocês já viram como é que é, mais ou menos, pela lei, um contrato, as disposições básicas de um contrato de livro físico que se adaptam ao livro eletrônico. Daqui a pouco, eu vou começar a fazer com vocês, e vou mandar para vocês o arquivo também. Vamos botar na tela as cláusulas de um contrato de edição, prontinho, para vocês verem um contrato, como se vocês fossem fazer um contrato de edição. Pode ser como editor, pode ser como autor, vocês vão ter um contrato de edição prontinho para, saindo daqui, se quiser negociar como editor com o autor ou como autor com o editor. Então, eu vou dar para vocês um contrato. Tem vários contratos padrão na internet, mas esse eu procurei contemplar todas as hipóteses possíveis para vocês verem, então, o que é possível dentro de um contrato de e-book, de audiobook, tá certo? Gustavo, posso fazer mais uma Ainda, pergunta? e novamente, não está na lei, quais são as questões que nós temos aqui, opções no negócio vinculado ao e-book? Primeiro, o self-publishing. Vocês podem ter, na Kindle tem um KDP, você vai lá, coloca seu livro na Kindle, põe esse livro à disposição, estipula um preço, eles põem à venda e vão te pagando conforme o livro seja vendido. Qual é o problema que vocês enfrentam? Eles não têm uma grande divulgação, tem a divulgação padrão. Segundo ponto, é muito importante você não ter uma vitrine, um lugar de demonstração, um catálogo, ter bem os metadados, quer dizer, as informações sobre o conteúdo do livro, para que alguém que queira pesquisar o livro ache esse livro. Terceira questão, se alguém comete um plágio do seu livro e publica seu livro lá dentro, a Amazon não fica responsável pelo conteúdo. Ela não vai verificar se o conteúdo é original ou se é copiado. Ele é publicado. Se alguém descobrir que é plágio, pode notificar para então tirar o livro de comercialização. Mas ninguém vai verificar isso. Está no KDP do Kindle, né? O Kobo Writing Life também é mais ou menos a mesma coisa, é a parte do Kobo referente à publicação. Uma coisa muito interessante, as empresas estão fazendo agora também, é o POD. POD. POD é a abreviatura de Print on Demand. Quer dizer, tem empresas que conseguem imprimir um livro só, se você quiser. Eu quero um livro só. Ela imprime um livro só e manda para você. Então, ela nunca vai ter o estoque. Você pode fazer, então, negócios cruzados. Eu publico um livro eletrônico ou publico um audiobook, mas se a empresa quiser um livro físico, ela aperta um botãozinho e manda um livro print on demand para você pelo correio e você recebe em casa o livro, um exemplar apenas. Então você tem, hoje em dia o pessoal tem feito muito isso. Eles publicam um livro eletrônico, tem a opção de audiobook, é um pouco mais caro, né? O livro eletrônico é mais fácil de ser comercializado, e ainda tem a opção do livro print on demand. Então, combinam assim, tipo, olha, eu vou deixar para você 50 livros prontos, impressos, você recebe 50 livros para distribuir, e você vai, então, depois, à medida que for necessário, você imprime o livro e a gente manda para os seus clientes. Então, é um negócio que está crescendo. Outro ponto muito interessante, assinatura telefônica mais leitura. O que acontece? As empresas de telefonia que têm bons canais para distribuição de produtos digitais se juntaram a algumas companhias, tem a Esquilo, Esquilo é S-K-E-E-L-O, Esquilo, e estão distribuindo livros digitais que não sejam de grande qualidade, por exemplo, audiobook,
eles vêm na voz metálica, naquela voz de robô, voz anasalada, voz Pato Donald, como alguns chamam, né? Então, o livro vem com esse formato e você faz uma assinatura pela telefônica e ganha 3 livros. É uma forma de estimular a leitura no país. Então, acho muito interessante isso, essa assinatura telefônica, porque vocês vão tendo a possibilidade de divulgar os livros, criar o hábito de leitura, né, difundir através da assinatura eletrônica. Então, você assina uma linha e ganha livros. Eu acho isso sensacional, um ótimo negócio. A gente está realmente na etapa de mudança substancial dos livros. Agora a gente vamos tomar um certo tempo nosso, até a hora da avaliação. Por quê? Porque eu preparei a cada tela, vocês vão receber esse arquivo todinho em Word, tá? Para poderem mexer à vontade, tá certo? Então, a cada tela vai ter um pedacinho de um contrato de edição, porque nós vamos acabar a aula de hoje tendo um contrato de edição pronto na tela, para vocês verem como é que é feito um contrato. Então, daqui a pouco eu vou pedir para alguém ler, que eu estou ficando já com a voz cansada aqui. Mas, então, primeira coisa, é um instrumento particular de contrato de edição de obra literária. Você tem edição de obra musical, você pode ter uma edição fonográfica, né, de um CD, edição de uma partitura, publicar uma partitura de uma música. No caso, você está publicando uma obra literária. Identifica-se a autora, hoje é Dia da Mulher, é uma autora, então, a editora, com os dados dela, o contrato de edição. Geralmente, o contrato costuma botar que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições. Eu sempre inverto. Eu digo que vai reger pelas condições e cláusulas. E primeiro tem uma condição, depois vem a cláusula. Então, qual é a primeira condição? Que a autora se diz criadora. Então, ela declara que é criadora da obra. Ninguém pode comprovar que ela é criadora porque não tem verifiquei todas as obras do mundo e vi que ela é a única autora. Ela é a criadora da obra e vai responder por isso se a obra for plagiada. Que a editora tem interesse em publicar essa obra. Então, vamos botar isso aí, que a editora tem interesse em publicar a obra. E que a autora vai transferir alguns direitos para a editora durante algum tempo. Então, esse é a base, é a introdução de um contrato de edição de obra literária. Primeiro, aí vamos ver cláusula a cláusula, eu não vou dedicar muito tempo a isso, tá certo? Mas cláusula a cláusula. Primeiro, a autora declara ser autora exclusiva da obra intitulada tal, doravante designada simplesmente obra, por cuja autenticidade se responsabiliza. E o arquivo neste ato é entregue à editora para a produção definitiva da edição, ressalvando uma cláusula terceira lá. Segunda, a autora cede à editora o direito de editar e comercializar, agora atenção, em formato impresso e digital, a obra, objeto do presente contrato, no Brasil. É aquela questão do território. Então, a gente botou o território em língua portuguesa, durante o prazo do contrato. Então, você tem 3 condições. É no Brasil, é em língua portuguesa e é durante o prazo do contrato. O que podia ser? Podia ser no Brasil e na América Latina toda, em língua portuguesa e espanhol, durante o prazo do contrato, ou no primeiro ano só em língua portuguesa e a partir do segundo ano em língua espanhola. Então, aí é uma combinação que vai de acordo com o mercado. Vocês vão botar de acordo com o mercado. E aí estipulam-se os formatos que estão autorizados. Primeiro, livro impresso. Geralmente, a editora
fixa a apresentação gráfica, a aparência, o formato, a capa do livro. Então, tem um capista que faz, ele tem um formato é grande, é pequeno, com imagem, sem imagem. Dependendo do autor, eu quero papel branquíssimo, eu quero papel bege, papel creme, eu quero papel grosso, eu quero papel fino. O livro é um livro didático, que vai ser para escolas. Então, aliás, um parêntese. Isabela, eu botei hoje também no WhatsApp o PNLD 2021, que é o Programa Nacional do Livro Didático, que é o tal programa pelo qual o governo compra milhares de livros. Está no WhatsApp hoje. E ali, pela primeira vez em muito tempo, foram incluídos produtos digitais. Então, estão incluídos ali até aulas que a pessoa possa produzir. Então, submeter ao governo a aulas em digital, aula de suporte, arquivos, conteúdos. Houve uma mudança significativa pela primeira vez, entendeu? Então, eu botei o link do PNLD, Programação do Livro Didático, e tem 30 páginas, 20 páginas, eu não vou botar ele aqui na tela, né? E que você vai lendo e tem os produtos que as pessoas podem se habilitar para vender para o governo, ok? Então, geralmente, quando você vende livro didático para o governo, para esse programa, vai para o interior, vai para escolas públicas, muita gente manuseia, então o papel tem que ser mais grosso, tem criança com deficiência visual, a fonte tem que ser maior, a lombada tem que ser colada de uma forma tal, porque não pode ser um papelzinho, papel bíblia, você não pode vender em papel bíblia, capa de couro, papel fino, fonte pequena, a criança não lê, não está acostumada, tem gente que não tem óculos, a professora não se acostumou, a mancha do livro, o tipo de fonte não pode ser uma moderníssima. Então, a apresentação gráfica do livro é muito importante para a finalidade que o livro vai ter. Pode parecer que não, uma coisa secundária. Fala, Isabela. Tem duas perguntas aqui no chat. Não está vendo, não. Perguntando se você vai disponibilizar esse slide para a gente. Desculpa. Está me ouvindo? Não, agora sim, é que eu estava sem som aqui, pode vir. A Ana Luísa está perguntando se você vai disponibilizar esse slide. Eu acho que é esse, Sim. né, Ana Luísa? Não, esse slide não, eu vou disponibilizar o arquivo inteiro. A apresentação toda. E a Lorena está perguntando como fica a questão do número de exemplares. A Lei de Direitos Autorais indica que, quando ausente a indicação, devem ser considerados 3.000 exemplares por edição. O mesmo se aplica a como distinguir por número de acessos? A gente vai ver daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai ver isso aí. E a Cristina tinha uma pergunta também. Você quer falar agora, Cristina? Não, é mais ou menos o seguinte: se por acaso um livro é lançado digitalmente, apenas digitalmente, ele perde a característica de ser original, quer dizer, ele se for lançado da forma printada, ele já não é mais um original, ele não é considerado original pelas editoras, ele não é mais considerado inédito pelas editoras se ele é lançado digitalmente primeiro. Entendeu a pergunta? Entendi a pergunta. Publicar, que a gente sempre conceitua como imprimir, na verdade, publicar é o ato de tornar público. Então, seja por meio impresso, seja por meio digital, ele perde o ineditismo quando ele é tornado público. E publicar não é só botar no papel, é botar online também, tá certo? Então, eu não vi, desculpe, eu não vi aqui, Isabela, você me interrompe quando tiver que ver, porque eu estou com numa tela eu estou com a cara de vocês ampliada, e na outra tela eu estou com o arquivo e o chat, acho que não aparece para mim aqui, tá ok? Gustavo, eu tenho uma outra pergunta. É a Lorena aqui. Está me ouvindo? Não estou vendo, mas estou ouvindo. Pode falar. Minha câmera está com problema hoje. Deixa eu te perguntar, com relação aos devices, né? No objeto aqui, a gente está colocando só livro impresso e livro eletrônico. Dado o princípio da interpretação restritiva, é recomendável destrinchar os devices que estão autorizados a essa publicação online, eletrônica?
Não, você pode botar, quer dizer, essa restrição, ela ocorre, digamos assim, talvez num autor muito famoso. Uhum, Quem quer vender o livro, eu quero que publique em qualquer device, na Al Jazeera, em árabe, uhum. entendeu? Qualquer programa. Então, você pode até botar Kobo, Kindle, ou qualquer um, ou especificar, ou tais como, entendeu? O digital aí está bem amplo, tá certo? Não tem uma Uhum. limitação, tá? É, Então, é meu bem receio amplo. é o cara depois me pedir uma mais-valia por, sei lá, porque a expectativa dele era publicar num device e receber aqueles royalties, em outro não, ele queria mais royalties, entendeu? Não, eu acho que hoje em dia não tem mais esse tanto assim, essa digamos assim, expectativa frustrada, entendeu? Se Uhum, não vender, ele não empatou. Não é que nem o físico, o livro físico, uhum. ele imprime, ele gasta papel, gasta tinta, gasta transporte, gasta caminhão e tal. No livro eletrônico, não. O cara aperta o botão, pum, isso é uma licença, entendeu? Que é mais que flua, né? Tá bom, É, ok, valeu. obrigado. Livro eletrônico, aí vocês viram um conceito, conteúdo digital, quer dizer, o livro eletrônico ele tem mais o conteúdo, né? Vendido em plataformas de bancos de dados eletrônicas seguras, de propriedade do editor e ou de terceiros. Os seguras por quê? Porque eu posso responsabilizar o editor se ele deixar o livro vazar. Então, a palavra segura não está aí à toa, tá certo? Nas quais o editor mantém controle total sobre a exibição, bem como incluirá, aquilo que a gente viu sobre a lei de acessibilidade, itens de acessibilidade, correspondendo o texto, palavra por palavra, está publicado, saiu errado aqui, ao publicado na edição impressa, sem melhorias ou funções multimídia. Então, você está aqui botando um livro digital, um texto eletrônico, respeitando o conteúdo do papel. Não vai ampliar, não vai botar imagem. É claro que você pode, se quiser, botar imagem, botar algum dispositivo audiovisual, mas o que se deseja aqui é evitar que o editor, no caso, dê por conta dele, uma alterada no conteúdo, porque ele acha que vai melhorar, né? Então, é palavra por palavra, é a reprodução do texto que teve lá. E, em audiobook, livro de áudio, como uma leitura, isso é que eu achei muito interessante, eu traduzi, eu botei várias cláusulas aqui, e eu traduzi uma cláusula de um contrato de um livro best-seller americano que veio para cá agora, leitura direta, não dramática, integral e de uma única voz na obra de língua portuguesa. Pode ser em CD e em formato cassete também. Então, eu achei muito interessante isso. Eu nunca tinha visto, eu pela primeira vez vi, leitura direta, não dramática e integral de uma única voz. São 4 itens aqui. Então, você tem que ter um leitor só, não pode ser dramatizado, no sentido de som de fundo, choro, queda, barulho de coisa, que nem a radionovela tinha no meu tempo, que a pessoa via radionovela, né, com drama e tapa acontecendo e etc. E de uma única voz na língua portuguesa. Então, eu achei esse conceito que eu nunca tinha visto, leitura direta, não dramática, integral de uma única voz. Realmente, audiobook, a pessoa falava e ninguém discutia nada. Só que começou a ter leitura pausada, leitura intervalada, séries e tal, entendeu? E, parágrafo único, todas as versões deverão reproduzir fiel integralmente o texto original, sem acréscimos nem supressões. Então, nós temos aí, primeiro, a autoria, segundo, os direitos transferidos em formato de edição. Terceira, aqui vamos ter a questão da... Um segundo aqui, estou pedindo uma coisa aqui. Primeira coisa, então,
O prazo, 5 anos de contrato de assinatura, e aqui quem perguntou, podendo, neste prazo, ser publicadas quantas edições e tiragens do mercado demandar. Então, não há limite de edição ou tiragem. Então, o mercado está pedindo, o editor vai publicando durante 5 anos. E, obviamente, qual é o interesse do editor? É publicar. Quanto mais ele vender, mais ele ganha. Quanto mais o autor vender, mais o autor ganha também. Então, então essa condição de publicação ilimitada, né? Se não tivesse dito nada, uma edição de 3.000 exemplares. Mas, como se disse, quantas edições e tiragens o mercado publicar? Quer dizer, tiragem, que é o livro fixo. Ah, mas olha, no meio do contrato, o livro, que era um livro de história, teve uma alteração, porque o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão e mudou a história. Tem que alterar. Atualiza o livro, ok. É nova edição do livro, então, durante o meio do contrato. Então, quantas edições e tiragens? Outro ponto. Primeira edição, a gente combinou aqui em até 12 meses. Pode ser estendido, mas tem cláusulas, às vezes o contrato tem que ser rapidinho. Olha, eu quero aproveitar a pandemia, tem que ser publicado em 1 mês, 2 meses, vira à noite, passa na frente e tal, né? O prazo contratual renova por períodos iguais, se não exercer a denúncia. Então, chegou no 4º ano, vai entrar no 5º ano, diz, olha, eu não quero mais, eu não vou renovar com você, a gente publica esse ano, e a partir, quando chegar no final do 5º ano, está encerrado o contrato. Eu não quero mais. Então, pode ser denunciado tanto de um lado quanto do outro. As questões do estoque. Tem uma pergunta aqui da Cristina. Posso te interromper? Já interrompi. Já, manda, Mala. Como fica quando o autor decide fazer uma segunda edição numa outra editora? Isso é comum? Como é visto? Qual o benefício para a nova editora, já que o livro não seria inédito? O ineditismo aqui, Cristina, não é uma coisa assim tão complicada. Quer dizer, Paulo Coelho já teve uma edição na Rocco e depois passou para a Objetiva. O que não pode é ser simultâneo. Quer dizer, ele acabou a edição, o contrato com a editora X, e aí ele passa para a editora Y. Digamos assim, uma pessoa tem um livro publicado por uma editora que é sabidamente de romances eróticos, e o livro da pessoa, o autor enveredou pelo lado esotérico. É razoável que, encerrado o contrato, ele passe a publicar o livro, a segunda edição do livro, numa editora de livros esotéricos, ou vice-versa. Ele publicava na editora X, que era habitualmente, tradicionalmente publicava livros de religião ou coisa parecida, e ele decidiu enveredar, escrever um romance. Chico Buarque, compositor, escreveu romance, passou a escrever um romance. Nelson Motta, o compositor, escreveu um livro da sereia, lá, O Canto da Sereia, livro policial, né? Então, não vejo nenhum problema em a segunda edição do livro ser publicada por outra editora. Obviamente, tem que acontecer isso aqui que está no parágrafo 3º. Se tiver livro em estoque, ou dá um prazo para vender o livro, ou o autor do livro compra os exemplares com desconto de 50%, né? E recebe o livro. Ou então ele vende no mercado com 50% e paga a autora, ou ele próprio compra. Então, você tem várias opções. O objetivo é botar livro no mercado. Aliás, hoje aconteceu uma coisa, eu li, recomendo a leitura hoje da coluna do Ronaldo Lemos, do craque Ronaldo Lemos, na Folha de São Paulo hoje,
porque ele deu uma solução, ele trouxe uma solução genial. Quer dizer, qual é o grande problema? Agora eu vou fazer um parênteses aqui muito relevante para vocês. A gente tinha o livro físico, que era todos eles são iguais, talvez podia distinguir por um caráter especial, e o livro eletrônico, também igual, mas que esse não dava para distinguir. Eu até escrevi uma coluna brincando como seria a noite de autógrafos de um livro eletrônico. Então, a gente ia lá e tirava uma foto com o autor, e essa foto era vinculada à licença adquirida naquele dia, e a foto ia naquele dia para dentro do livro, e aquela licença do livro veiculada para aquela pessoa especificamente, como podia ser o Gabriel, a Isabela, a Cláudia, ou a Ana Luísa, aquela licença numerada especial teria, então, seria um livro, um objeto infungível no direito, né? Ela teria um caráter de uma singularidade, não seria copiada. Eu, por exemplo, trouxe aqui para vocês, eu fui ao lançamento do livro do meu ídolo, do Ziraldo, um livro sobre marcas e patentes. E lá, no lançamento, o Ziraldo escreveu uma dedicatória ao Gustavo, não sei o quê, com a base do Ziraldo e tal, não sei das quantas. Quer dizer, esse livro aqui, ele é único, porque tem uma dedicatória do Ziraldo para mim. Eu guardo aqui, não há jeito, está no meu arquivo aqui, não sai porque tem uma obra de arte original aqui dentro, que é o autógrafo do Ziraldo, nominal para mim, isso em 89. Olha lá. A Ana Luísa não era nascida ainda. Então, em 89, o livro estava lá, o Ziraldo fez para mim. O que está acontecendo agora, nessa coluna do Ronaldo Lemos, é que, ao que parece, há uma questão de blockchain em que você consegue fazer um livro eletrônico, um objeto eletrônico, um DOI, um Digital Object Identifier, personalizado. Então, esse objeto eletrônico personalizado, ele deixa de ser uma réplica de digamos, um vídeo. A gente vê aí, a Isabela e eu vimos outro dia, vídeos da Márcia X, né? Performance da Márcia X. Ele passa a ser um vídeo personalizado. E, por ser personalizado, ele entra na teoria da escassez, na economia da escassez. Quer dizer, quando você tem um objeto que é limitado no mercado, o valor dispara. Então, hoje, nessa coluna do Ronaldo Lemos, que eu li hoje à tarde, ele fala disso, de a possibilidade de você personalizar, personificar e individualizar arquivos digitais que, pela sua natureza, jamais seriam distinguidos. Eu achei sensacional. E aí, isso quebra toda a característica que a gente estava tendo como pressuposto do livro digital, do objeto eletrônico, porque você passa a ter objetos eletrônicos personalizados. Então, você compra um livro e, de repente, vem o seu nome no livro eletrônico, gravado. Vem o seu nome naquele livro, naquele arquivo tal. Tá? Eu achei isso, assim, é uma mudança, acho que saiu hoje, isso não tem, representa uma ruptura de paradigma do mercado eletrônico no país e no mundo mesmo inteiro, entendeu? Acho que é uma coisa, preste atenção, que a gente vê, eu vou ver se eu consigo colocar no grupo essa coluna do Ronaldo Lemos, tá ok? Para vocês darem uma olhada. Eu vou pedir um segundo para pegar uma água só para mim, que eu esqueci de pegar minha água aqui. Me aguenta um segundinho só, por favor, que a garganta está um segundinho.
Eu já peguei. Voltei. Cláusula 4ª. No caso do cara ser um cara bom, tem um adiantamento. Então, a pessoa recebe um adiantamento X que será compensada dos royalties devidos, até que seja pago o valor adiantado. Então, hoje em dia, na verdade, é mais comum o autor pagar um adiantamento à editora porque ela não aguenta o tranco de financiar os livros. Isabela, pode parecer chato, mas eu acho importantíssimo eles verem um contrato de edição assim, entendeu? Por isso que eu estou vendo cláusula por causa, tá certo? Eu acho que... Então, a título de direitos autorais, a editora paga à autora 10% calculado sobre o preço do livro de venda. Então, o livro custa R$50, cada livro vendido, ela ganha R$5. No caso de venda especial, a tiragem e produção seguirão as características. E, nessa hipótese, também vai receber 10% sobre o preço líquido da nota fiscal. Tá? Tem gente que diminui. Quando aumenta a venda para o governo, ele diminui um pouco o royalties. Tem também uma cláusula de percentual crescente. O que significa isso? Se você vender até 10 mil exemplares, o seu percentual é de 8%. Se você vender entre 10 e 20 mil exemplares, o seu percentual é 10%. Se você vender acima de 20 mil exemplares, o seu percentual é 12%. Então, na medida que vai crescendo, você vai ganhando um pouco mais. Tá certo? Então, tem percentual diferente. Prestação de contas. Então, o que está dito aí? Vamos ler com calma. Primeiro, a editora espera 4 meses. Eu preciso de 4 meses. 30 dias após os 4 meses, ela tem que se organizar, tem que calcular o valor direitinho e tal. Ela manda um quantitativo demonstrativo de vendas, devoluções, ofertas, etc. E paga os direitos autorais, que vão ser depositados na conta tal discriminada bonitinho. Então, a pessoa recebe um e-mail e já diz a conta que vai ter o valor. Tá certo? Aquela história que eu falei da auditoria. Ela pode até pedir 2 auditorias anuais. Eu quero verificar se você está vendendo bem, meu livro direitinho ou não. Se não for encontrada divergência ou as imprecisões forem 5% do volume de vendas, inferior a 5%, numa terceira auditoria, aí a autora paga um valor. Porque você não pode ficar toda hora pedindo auditoria. Auditoria. Então, tem a cláusula de auditoria. Então, eu procurei também botar aqui, sempre é muito importante botar o título de cada cláusula, porque você vê o assunto, você vai localizando o assunto de cada cláusula, tá certo? Não fica uma coisa solta. Agora, quando as cláusulas estão soltas ali, você não identifica, ao passo que com o títulozinho aqui, você vai direto no ponto. Titularidade. Isso é uma coisa importante. Vai até ao encontro do que a Cristina falou. Você pega um livro de determinada editora, ela tem uma qualidade de impressão, de fonte, de lombada, de apresentação, de recorte. Tinha um livro que tinha uma quina dobrada, uma quina cortada, a capa era de um papel mais grosso, mais fino. Então, o livro de tese, você tem uma capa uniforme. O formato gráfico desta edição geralmente pertence à editora. Então, você, como a Cristina falou, muda de editora, possivelmente a segunda editora não poderá copiar o mesmo formato que a primeira editora apresentou. Então, você tem um livro do Jorge Amado pela editora A e pela editora B, muda muito. Olha, a capa vai ser mais moderna, eu vou contratar o autor tal, eu vou contratar não sei quem e tal. Tá certo?
Alguém perguntou sobre numeração. Numeração. Fica a editora dispensada da obrigação de numerar os exemplares da obra, porque normalmente ela tem a obrigação de numerar. Então, você põe aqui, estipulado, que ela fica dispensada. Geralmente, também, você tem que divulgar o livro. A editora vai evitar para a editora 5 exemplares a cada nova edição, 2 exemplares a cada reimpressão ou nova tiragem, e a autora pode comprar o livro com desconto do preço de capa, para dividir. Eu tenho um amigo que publicou um livro, ele não precisa, publicou por lazer, e ele estipulou o seguinte: esse livro ele praticamente dá para as pessoas. Um livro muito bom, mas ele dá para os amigos. Não tem a venda, mas ele dá. Então, os direitos autorais ele recebe em livros. Então, em vez de receber em dinheiro, ele recebe em livros. Então, ele vende o livro e recebe mais livros. Vende livro e ele dá, distribui. Ele tem uma estante inteira, ele adora distribuir, o livro é muito bom mesmo, entendeu? Então, posso até dizer, o Zé Roberto Castro Neves, meu amigo advogado, os direitos autorais dele são em livros. Então, ele manda o livro, eu até participei de uma live outro dia aqui, sobre no IAB, sobre o livro dele, Direito e Arte, né? O Espelho Infiel, está aqui, e o livro, ele recebe direito autoral em livros, então ele não recebe dinheiro, eu não quero dinheiro, eu quero só livro. Segundo a pandemia, que ele doou de exemplares para os hospitais também, o cara é bom. Preço. Então, veja bem, a gente aqui começa a relembrar das cláusulas que a gente viu naquele índice. Quer dizer, quem fixa o preço é a editora. E atualização. Mas ela não pode. Oba! Desculpa, 2 comentários aqui do chat. Gabriel, essa proteção, exclusividade da editora sobre o formato da obra editada seria que título? Seria uma disposição meramente contratual? De certa forma, tem o direito autoral da editora. A editora já tem, ela tem um direito sobre a obra dela, tá certo? É uma praxe, mas mesmo que não esteja escrito isso, se uma outra editora vender o livro usando a forma gráfica da primeira, na verdade, ela vai estar se beneficiando da forma gráfica que a primeira fez e ela ganhando dinheiro. Por isso que, às vezes, é uma campanha grande de difusão. O autor tal está de cara nova, o autor tal mudou de editora, e tem uma aparência. Porque, senão, poxa, ela criou uma capa, digamos assim, que tem um atrativo, que todo mundo gosta de ver, aquele livro, sei lá, o Ziraldo aqui, esse aqui, um livro que era da Salamandra, que é a editora original, que virou Arqueiro, virou Sextante, né? Então, ele publica o livro, que tem a capa, esse é sobre a capa, né? Essa aqui é a capa do livro, e tem uma capa, uma coberturazinha, a cobertura do livro, e uma coberturazinha aqui. E amanhã outra editora vai publicar e se aproveita dessa diagramação para faturar em cima, né? Então, não As editoras, é... normalmente, elas têm umas características próprias, né? Um livro da Penguin, por exemplo, ele vai ter sempre como é que se chama? Um trade dress, né? Eu ia perguntar justamente isso, porque em relação ao direito autoral, eu pensei, no primeiro momento, achei que não seria por conta do fato de que tem que ser uma pessoa física, né? A criadora da obra. Então, eu imagino que tem algum contrato entre o designer que fez a capa ou a pessoa que fez a diagramação interna lá do livro, mas a editora talvez tenha só o patrimonial. E aí eu até pensei na questão do trade dress também, mas imagino que tem que ser uma coisa mais específica de uma editora que sempre edite da mesma forma, que tenha já uma característica mais reconhecida da forma como ela produz os livros que ela edita, né? Então, acho que daria para ser mais ou menos, daria para ser as duas possibilidades, a depender do caso. Sim, Porque... ou em apartado. Não, isso, veja bem, às vezes tem editora que projeta a lombada do livro para ficar arrumada na estante de uma forma tal que ela forma um desenho tal, entendeu?
Então, tem vários... ele fica na diagonal, fica só de lombada, fica de costas, tem vários estilos que você encontra nisso, né? A Ana Luísa ela pediu para você comentar mais sobre a cláusula de preferência. Eu ainda não cheguei nela ainda, não. Eu cheguei ainda nem ou já passamos ali? Não sei. Vai estar mais à frente aqui. Vai estar. Gustavo. Daniela. Ah, Daniela, só um segundo, deixa eu falar com a Ana Luísa aqui. Eu já te falo, Daniela, tá? Vamos lá. Cláusula de preferência é muito complicada, Ana Luísa, porque você não tem uma sanção para o não exercício da preferência. Quer dizer, vamos lá, Ana Luísa publica pela editora do Gustavo um livro. E o que eu quero botar? Olha, o próximo livro da Ana Luísa, ela terá que oferecer a mim, porque eu quero ter preferência sobre a publicação do livro da Ana Luísa. E ela não quer, ela diz, olha, eu não quero oferecer, eu ofereço o livro para você, e aí eu digo, eu vou ter que pagar para você esse livro, mas você não me oferece, qual é a punição que você vai ter? É uma edição inteira? E você não adianta estipular uma preferência sem uma punição, uma obrigação sem punição. Quer dizer, uma obrigação que não tem punição fica muito difícil. E, geralmente, as editoras querem mais continuar a estimular o autor e a vender por elas. Quer dizer, se a editora te trata bem, você vai querer que o seu segundo livro seja publicado pela mesma editora que fez sucesso no seu primeiro livro, tá? Então, eu já vi cláusula de punição. Agora, eu nunca vi um caso de um autor ser punido por não ter feito o livro naquela editora, entendeu? E às vezes ele vai para outra editora, tem sucesso. Isso é a aposta que você faz. Quer dizer, as editoras fazem a aposta, é o front list. Ela aposta em 15 autores e um faz sucesso, né? E esse é o cara que ela quer ter preferência, né? Então, o que eu tenho visto é, por exemplo, a cláusula de preferência, dizendo que a editora tem 90 dias para se manifestar sobre a próxima obra. E no final do contrato, geralmente tem uma cláusula geral de descumprimento, de multa por descumprimento de qualquer das cláusulas. Então, você não entende que talvez essa seja a punição? Tá, ok, pode ser. Dependendo do volume de publicações do livro, pode ser até ótimo. A multa é pequena, eu pago um valor de punição lá e vou publicar na outra editora. Entendeu? Dependendo do valor. Quer dizer, você quer ter, olha, a editora tal ofereceu o livro, mais uma limusine, lançamento nas cidades tais com avião pago, estadia paga, hotel pago, promoção, frequentar o programa do entrevistador tal, você vai querer muito mais, entendeu? Então, às vezes, vale a pena até pagar e dizer, tá bom, eu pago e vou para outra editora que eu vou ter maior sucesso. Mas eu não sei, por exemplo, o Torturado, né? O livro que todo mundo falando agora. Ele bombou, estourou, explodiu. Como é que é a cláusula dele? Eu não sei. Era um livro que tinha 5 anos de prazo, era um livro de 1 ano de prazo, era uma aposta singela que, de repente, bombou, né? Se não me engano, a editora Sextante comprou o Harry Potter aqui baratinho no Brasil, baratinho, e ele explodiu. O Harry Potter foi comprado assim, foi os primeiros. O pai do Marcos Pereira comprou assim baratinho, porque ele foi numa feira e apostou no Harry Potter. Ok? Daniela, você me perguntou. Fala aí, Daniela. Oi, Gustavo. Não, ainda sobre aquela questão do projeto gráfico que alguém perguntou, assim, eu já vi situações em que, em casos de edição em parceria, por exemplo, o autor custeia o projeto gráfico e fica com aqueles direitos, tem a cessão dos direitos, para depois fazer o que quiser, se quiser ir para outra editora lá na frente, poder utilizar o mesmo projeto gráfico. Ou até em situações em que, às vezes, ele tem um amigo que faz o projeto gráfico, cede os direitos para ele, e a editora faz só a diagramação, enfim. Então, assim, também existem outras possibilidades. Faz todo sentido.
Verdade, verdade. Não é comum o autor ter alguém que banque, mas é perfeitamente possível que tenha essa situação. O autor já vem com um projeto gráfico, e aí isso acontece muito nas editoras que são POD, Print on Demand. Eu vou te dar o livro pronto já. Você só vai ser uma gráfica para mim, entendeu? E não vai ter direito nenhum. É possível isso, perfeitamente. E acontece também isso com o livro infantil, que o autor trabalha com o ilustrador, entendeu? Trabalha parceria junto, autor e ilustrador estão sempre juntos. Aí não tem como desvincular, entendeu? Exatamente, exatamente. Vamos lá, então. Vamos aqui. A Cris ainda tinha mais uma pergunta. Pode passar? Pode, Como vamos. funciona o protocolo de apresentação de um livro nas grandes feiras? Frankfurt, London Book Fair e prêmios como Jabuti. Seria sempre realizado através de uma editora ou agente literária, ou um autor independente também poderia fazê-lo? Ela falou que foi a primeira frase. Como funciona o protocolo de apresentação de um livro? Apresentação, ok. Tá. Não, normalmente, obrigado. Normalmente são editoras, quer dizer, eu acho muito difícil um autor independente principiante chegar numa feira dessas. Eu mostrei a foto da feira de Frankfurt, quer dizer, só tem um espaço que só agente literário pode entrar, não pode entrar ninguém, é só agente cadastrado. Hoje, se vocês olharem, hoje abriu a inscrição para exibidores da feira de Frankfurt, tá? No Frankfurt Buchmesse, está lá a inscrição digital para exibidores da feira de Frankfurt, que normalmente acontece em outubro. Então, eu não conheço autor independente nas feiras. Geralmente são ou agentes literários ou editoras que levam o produto a ser comercializado. Tá? Obrigado. Da Lorena Borges sobre o projeto de layout, né, sobre aqueles comentários. Ela falou até porque essa capa pode virar subprodutos e o cara ainda ganha royalties disso. Quando o autor... Positivo. Recomendo. Sim, a capa pode ser usada no livro digital também. Né? Tem toda uma série de a identificação, o produto vira subproduto da capa, né? É perfeitamente possível. Antecipada, cláusula 13ª. Em caso de decisão antecipada e motivada por parte da autora, receber indenização. Então, a autora diz no meio do contrato, olha, bye, não quero mais, fui, cansei, vou viver minha vida, vou chutar o pé, meter o pé, chutar o barco, balde e tal, não sei o quê. Então, uma indenização você paga. Quer dizer, a editora tinha uma expectativa de vender livros e ela tem que pagar um valor à autora. A autora também pode autorizar a editora a negociar a obra para outros territórios e idiomas que não é língua portuguesa. Então, olha, você vai negociar em inglês para a Inglaterra, em inglês para os Estados Unidos, em inglês para Emirados Árabes. Você vai negociar a adaptação para o teatro, Existe agora, quer dizer, um amigo meu ia fazer uma peça teatral, que agora está surgindo, em que ele fica no palco e ele contracena com o holograma, enquanto o outro artista fica num palco em outra cidade e contracena com ele em holograma. Então, você consegue ter 2 palcos de teatro simultâneos. Então, você pode fazer um palco de teatro, pode ter um monólogo a respeito, uma adaptação. Eu vi o monólogo, por exemplo, que a Fernanda Torres fez do livro, eu acho que é A Casa dos Budas Ditosos, do João Baldo Ribeiro. É isso, acho que é isso, foi um monólogo. Que eu fiquei corado de vergonha, que o João Baldo bota para quebrar mesmo, entendeu? Eu fiquei lá, sentei lá de uma senhora, cada vez que ela falava, realmente ela é quente, é apimentado o negócio, entendeu? Então, é um monólogo, é uma adaptação, a adaptação para livro infantil, como a Cristina falou, você pode adotar o livro para livro infantil, o Monteiro Lobato agora vai ter edição em quadrinhos, né? Então, é possível fazer esse tipo de coisa, de adaptação variada, né? E funcionar como agente literário, tem editoras que fazem isso, né? Aí
no parágrafo primeiro, quanto a editora vai reter para negociação, quanto ela vai pagar e quanto vai ser os lucros que vão ter e os royalties recebidos, tá certo? Então, essa, basicamente, é a cláusula de negociação. Muito importante, pouca gente dá atenção a isso, um caso que eu peguei no Tribunal de Justiça, foi que a autora comunicou à editora que não ia mais ter interesse na renovação do contrato, ou coisa parecida, mas a editora mudou de e-mail, mudou de endereço e não comunicou no contrato. Então, a autora tinha mandado o livro para a comunicação, o e-mail, para o endereço originário, que estava oficial da editora, e, portanto, achava que tinha comunicado, e a editora achava que não tinha recebido porque ela mudou de endereço e não informou a autora. E acabou que o tribunal deu razão à autora porque ela comprovou que mandou para o endereço que estava mencionado no contrato inicialmente. Então, muito importante mencionar os endereços de comunicação, que vai ser preferencialmente por meio eletrônico, e os endereços válidos de cada uma vão ser esses. Então, toda e qualquer comunicação entre eles vai se dar por esses endereços eletrônicos. Então, você, às vezes, a pessoa muda de endereço, comunica, não acha a editora. Eu tive agora com uma cliente que tinha um contrato de longuíssimo prazo, ninguém sabia como achar a editora. Tivemos que mandar um contrato, com uma comunicação lá, que até o editor achou um pouco veemente, violenta, incisiva, e mandamos lá, mas achamos a pessoa, por conta disso, respondeu, né? E aqui, uma cláusula que não tem praticamente no Brasil. Essa está numa lei francesa, mas não está na lei brasileira. E, certamente, isso impactou muito o caso, eu posso falar, porque é público, da Cultura e da Saraiva. O que aconteceu? Isso está nos jornais. A Livraria Cultura e a Livraria Saraiva tinham livros que ela tinha recebido das editoras, no caso, a comercialização da editora, vendido os livros e não pagos à editora. Então, um ponto era esse. Estava com o livro vendido, recebido dinheiro e não pagou. E tinha ainda em estoque vários livros de várias editoras. Mas o que não pagou, repito, mais uma vez, está no jornal, até hoje foi feito homologado plano de falência, era coisa da ordem de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Não é R$1.000, R$2.000, R$10.000. 10 milhões de reais. Então, em caso de falência da editora, o contrato fica extinto. Porque amanhã vai que tinha um crédito contra a editora a marca de tintas X. E ela diz, olha, você não tem dinheiro, eu vou arrematar os direitos de publicação do livro da Cristina Teixeira. Você dono do livro da Cristina Teixeira, o direito de venda do livro. Você como fosse um agente literário. Então, para evitar isso, a lei francesa diz que tem que ser rescindido o contrato, mas a lei brasileira diz que não, que não fala nada. Então, é muito importante, em caso de falência, o contrato fica extinto e a autora recebe todos os direitos de edição sobre a obra, bem como o eventual estoque. Então, ela vai poder falir a editora, ela vai, então, procurar outra editora, recebe o material que ela tinha para vender ou, enfim, ter com ela e vai ser publicado o livro por outra editora. Tá certo? Outro ponto também que muita gente não presta atenção é a lei do contrato. É possível eu fazer um contrato, celebrar um contrato no Brasil e estipular que, como esse livro vai ser publicado no Brasil e no exterior,
a lei do contrato será a lei brasileira ou a lei americana, né? E estipular, no caso aqui, que o foro será o do Rio de Janeiro. Hoje em dia é muito comum a gente fazer cláusulas de arbitragem ou mediação para evitar que a pessoa vá à justiça. Ela antes tem que passar, chama-se cláusula escalonada. Você vai tentar antes a mediação e, se não der certo, vai tentar uma arbitragem. A arbitragem hoje em dia é muito cara. A arbitragem, não vejo arbitragem no Brasil que custe menos, eu acho uma ótima solução, mas eu não vejo arbitragem que custe menos de 50 mil reais. Então, tem câmaras de arbitragem, mas às vezes tem câmaras de mediação. Você pode tentar uma mediação, a mediação tem que ser consensual, ela não pode ser obrigatória, mas às vezes você tem uma questão que é emocional, é uma questão meramente subjetiva, e você vai, então, ficar sujeito a uma briga enorme por conta, às vezes, de uma questão que uma pessoa possa resolver em sessões de mediação, certo? Então, com isso aqui, e a gente tem um contrato de edição pronto para vocês. Esse é um contrato, vocês podem agora, já ter uma base, podem conversar com um editor, enfim, é uma coisa muito... Não, é uma receita de bolo básica. Esse não é um ponto de chegada, é um ponto de partida, tá certo? Tem outras variações, tem contrato de tradução, o tradutor se obriga a traduzir uma obra e responsabilizar pela obra. Tem um contrato de ghostwriter, a pessoa vai fazer um papel de ghostwriter, de adaptador, contrato de atualização de obras, né? Então, tem vários contratos aqui que podem ser objeto de negociação entre as partes. Mas esse aqui eu acho que vocês, e eu vou mandar o arquivo para vocês, o arquivo em Word para vocês, já dá uma possibilidade para vocês de, relendo, fazer as anotações, rabisca esse modelo, tem um modelo na sua mão, quer dizer, esse modelo é uma ponta de partida, repito, vocês vão rabiscar, muda língua, muda prazo, muda formato, livro o contrato, se está em domínio público, o livro está em domínio público, você vai adaptar o livro apenas, você vai traduzir o livro, não precisa publicar com ninguém, você vai, olha, editora, eu vou publicar um livro que está em domínio público e eu vou apenas adaptar para gramática e para ortografia contemporânea, né? Como tem vários contratos aqui, tá certo? Então, em linhas gerais, eu acho que hoje vocês viram o que é, quer dizer, distribuição do livro, a controle, as cláusulas do livro eletrônico, prestação de contas e essas cláusulas de um livro todo de e-book. Agora, Isabela, eu vou fazer como uma avaliação, quer dizer, é uma pergunta só, quer dizer, uma pergunta só, e eles me dizem que é coisa mais fácil do universo, que é estipular, eles podem responder agora, ou podem responder depois, desde que mandem. Eu acho que é importante fazer agora, né? Acho que é melhor fazer por agora. O que você acha? Eu acho melhor fazer agora, aproveitando que a gente está com 28 alunos em sala de aula, mas eu estou vendo que a Daniela, por exemplo, ela teve que sair mais cedo. Aí depois eu a pergunta para ela no WhatsApp. Tá bom, deixa eu só pegar aqui a lei só um segundo, que é uma pergunta simplinha. É o seguinte, para fazer o pessoal dar uma olhada na lei aqui, eu vou perguntar para me dar 2 artigos de lei a respeito de um tema só, entendeu? Só isso. Me explique qual artigo de lei que fala isso e tal, tá certo? É uma coisa muito simplinha, ok? Então, todo mundo abrindo a lei aí. R$ 9.610,98. Tem uma pergunta da Maria Helena. Por que o percentual de direitos autorais no e-book e audiolivro sugerido no contrato foi maior? Ai, meu Deus, eu tinha separado aqui. Viu, Gustavo?
Vocês não têm ideia do que é meu escritório. Vocês não têm ideia. Não têm ideia. Vocês veem só, eu ponho só o lado arrumadinho aqui atrás de mim, mas na minha frente é um negócio assim infernal. Bom, só um segundo. Eu vou... Gustavo, a Ana Luísa, a Maria fez uma pergunta. Por que o percentual de direitos autorais no e-book e audiolivro Tem uma sugerido... outra tela aqui. Ó, Gustavo não está me ouvindo. Tem que esperar ele botar o fone. Seguinte, vocês vão ver, procurar a lei de direito autoral, tá certo? A lei de direito autoral. Eu vou até botar aqui na tela para vocês verem aqui a lei de... Calma aí, isso aqui é outra coisa. Está completando, tá dividindo ainda a tela ou não? Tá? Gustavo, você está me ouvindo? Tô. Tem uma pergunta da Maria Helena. Peraí, agora eu perdi aqui. Por que o percentual de direitos autorais no e-book e audiolivro sugerido no contrato foi maior? Porque o custo do audiobook e do e-book, ele é muito menor, porque ele não tem o componente papel, distribuição, tinta. Ele é muito menor, esse custo. Então, o percentual que incide é maior, porque a pessoa não tem gasto com papel, não tem gasto com essas coisas, então ele é um custo menor, é um percentual maior. A pessoa, e o preço é menor, então acaba sendo uma situação em que ela ganha praticamente o mesmo, porque ela você está me ouvindo, Isabela? Estou. Ela ganha praticamente o mesmo, porque até o preço do livro é menor, mas o percentual é maior. Então, eles equilibram, fazem uma compensação. Então, a editora não tem gasto com papel nem com tinta, ela baixa o preço, mas dá um percentual maior para o editor. Isso é uma tradição, do autor, é uma tradição internacional. Em qualquer lugar do mundo, o percentual sobre o livro eletrônico é maior que o do livro fixo. Olha só, estão me perguntando aqui como é que responde. Então, responde no chat mesmo, aqui do Zoom. No chat mesmo. A gente vai puxar essa memória para o Gustavo para ele botar na avaliação depois. E eu vou mandar a pergunta também, porque o Felipe também está precisando sair. Eu vou passar a pergunta no WhatsApp também para vocês, e daí vocês respondam diretamente para o Gustavo, tá? É só uma coisa, é um artigo de lei só apenas, que vou pedir para as pessoas mencionarem qual artigo de lei tal, entendeu? É só isso, nada mais, nada mais. E eu já estou passando aqui, inclusive, para que as pessoas possam ter uma ideia, né, do que vai... Também estão me perguntando com relação à aula. A aula está disponível no Seduc. Se alguém tiver com dificuldade para acessar no Seduc, primeira coisa, se é a primeira vez que você faz o curso, a sua senha é o seu CPF. Aí depois você muda. E eu acho que as aulas, pelo menos as 2 primeiras aulas, já estão disponibilizadas no Seduc. Confere, Silvano? Sim, confere. Confere, já estão disponibilizadas lá. Então, se tiver com algum problema, manda um e-mail para a BPI. Ou para mim, manda um WhatsApp, que daí a gente passa adiante, tá? A Fran está dizendo que não encontrou as aulas no Seduc. Para a gente não perder muito tempo com isso, eu vou pedir para vocês mandarem um WhatsApp depois, e aí eu transmito tudo para a BPI. Tá bom? Ok, então vamos lá. A pergunta é assim, é simplíssima, é simplíssima. Eu vou dar 3 artigos, e eu quero que vocês me digam só em qual artigo está dito que qual o melhor artigo que caracteriza a independência das obras de utilização das obras de direito autoral. Em qual dos artigos que caracteriza a independência? Basta dizer um artigo só. Eu vou dar 3 opções. 4º, 29 e 31. Me digam em qual artigo vocês entendem
que está caracterizada a independência entre as obras de direito autoral. 4º, 29 e 31. É um só. Qual... Esse é moleza. É só ler os artigos e qual está caracterizada a independência nos artigos. Aí não estou pedindo comentário nenhum, entendeu, Isabela? A pessoa responde só um desses, 4º, 29 ou 31, ela responde qual desses artigos e eu estou satisfeito. Okay? Vocês querem que eu leia em voz alta os artigos para vocês? Bom, vou ler. Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais. Esse é o artigo 4º. Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais. O outro é o 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidades, tais como... Tá bom, isso. A reprodução parcial ou integral, a edição... Não, aí tá bom, tá bom. Baixo. E agora o 31. O outro é o 31. As diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou científicas ou de fonogramas são independentes entre si e a autorização concedida pelo autor ou pelo produtor, respectivamente, não se estende a quaisquer das demais. Então, qual desses 3 artigos vocês acham que mostra a independência entre as modalidades de utilização de obra literária? Mais que isso eu não posso falar, né, Isabela? Bota no chat aqui, para todo mundo, ou direto para o Gustavo, melhor para todo mundo, tá? Põe no chat para todo mundo. Alguém que mandou uma só para mim, aí não vai aparecer na mensagem. Deixa eu ver quantas respostas já tem. 1, 2, 3, 4, 5. Isabela, para mandar para onde? No chat. Tá bom. – 20, 21, 22. Nós somos quantos aqui na sala? 24. Com o Gustavo, 23. Então, acho que todo mundo já botou, né? Silvano? Quer botar a resposta também? Concorrer a um certificado? Eu respondo todos os artigos. Todas as respostas acima. É isso. Eu acho que foi. Silvano, você quer colocar o link agora para o formulário de avaliação? Quem tiver aqui com uns minutinhos aí. Acho que deu, Gustavo. Acho que todo mundo aqui que está na sala, pelo menos, já respondeu. Beleza. Eu vou ver se tem o meu chat aqui, se eu estou com o link do chat aberto aqui, porque eu estava com essa tela, com a tela... Agora eu vou deixar de compartilhar a tela aqui. Ai, meu Deus, como é que eu faço aqui? Stop share, tá bom. Agora que eu vi. Então, eles avaliam aí, então, o Isabela, e eu deixo eles à vontade para avaliar e eu saio do circuito agora, não para eles poderem avaliar, o formulário vai só para você. O link está aí, eles podem simplesmente clicar no link e responder depois. Também não tá tem... bom, tá ok. Tem um horário meio chatinho para todo mundo, né? Que daí é hora de preparar o jantar e tal. Acho que a gente já pode encerrar. Tá. Tá bom, então, olha, eu queria agradecer a vocês aí a participação, foi um prazer dar a aula para vocês. É um curso rápido, mas eu acho que vocês agora têm condições de transitar com mais desenvoltura, saber o que é a lei, como é que é um pouco da prática do mercado. Foi um prazer muito grande, gostei muito do pessoal aí. Agradeço os leitores aí que eu abusei, Gabriel, Franciene, Ana Luísa e todos mais que eu abusei da leitura. Muito obrigado. E toca o barco, porque precisarem de alguma dúvida, eu estou à disposição. Vocês me acham pela internet. Leiam o Publish News, tem sempre uma coluna nova, alguma novidade, tá? E
bom sucesso para vocês aí. Quero ver livro de vocês, autores ou editores que vocês estejam no mercado aí. Vai ser um sucesso. Eu tenho o maior prazer em ler o livro de vocês ou comprar o livro de vocês como autores ou como editores, tá bom? Isabela, muito obrigado a você pelo convite, pela alegria. Parabéns às meninas. Foi muito bom. Tudo de bom pelo dia de hoje, tá bom? Sucesso para vocês todos, tá ok? Valeu! Obrigada, Gustavo. Vou pedir para abrirem a câmera para a gente tirar uma foto. Silvano, você sabe fazer, né? Já estão pedindo mais curso. Claro, o Gustavo é freguês, que ele já tem cartão de milhagem, né? A gente que tem... Mas já vou prazer, anunciando... não, a turma é boa, o pessoal é legal, eu gosto, eu tenho o maior prazer. Perguntaram um pouco, mas eu tenho o maior prazer em atender. Quer dizer, não existe, já falei, não existe pergunta ruim, é tudo ótimo, tudo beleza. Já vou anunciando para o final de abril, meados de abril, a gente ainda não tem a data muito fixa, eu acho que a Sil que sabe. A gente vai fazer um curso com a BPI, o Gustavo está convidado, vai ser sobre direito da arte, sobre aspectos de direitos autorais e outros, assim, sobre recuperação de bens arqueológicos, obras de arte contrabandeadas. Vai ser com o Marcílio Franca, que bom. Procurador da Federal da Paraíba, professor de Direito e Arte, também vai ser bem interessante. E esse é para quem quer trabalhar como agente, né, de obras visuais e tudo. Inclusive, Gustavo, se você puder participar, vai contribuir muito também, né? É um prazer. Eu conheci a Isabela... consultor jurídico do MAN. Eu conheci a Isabela num curso de Direito da Arte na Paraíba. Foi lá que eu conheci a Isabela, né, Isabela? Onde tudo começou. Foi muito bom. A gente, por acaso, nós caímos no mesmo painel e coisas muito... E é muito legal. Que está no YouTube. Que está no YouTube. Tem que tá no YouTube? O primeiro Congresso Brasileiro de Direito e Arte vai aparecer nosso painel lá. Foi muito legal. Esse é muito louco. Esse Direito da Arte é muito louco, é muito legal. Tem variações assim, realmente... Recomendo, porque tem cabeça aberta. Só para terminar aqui, o advogado de artista, ele tem que entender a loucura do artista e a racionalidade do contrato. E ele fica no meio, traduzindo, né? Eu digo, um elefante laranja com fogo saindo pela boca, com uma mulher pelada. Não tem problema, a gente põe no contrato toda a especificação da cláusula, bonitinha lá, entendeu? Não tem problema. Acho que a Sil quer falar alguma coisa? Sim, aos interessados, o curso começa 5 de abril. Fiquem atentos que nós vamos mandar quando começam as inscrições. E é por isso que é importante que, por favor, vocês respondam o nosso questionário, que aí qualquer sugestão nós já tentamos aplicar para o próximo curso, tá bom? Isso. A gente está tentando fazer uma média assim, de pelo menos um curso por mês em cooperação com a BPI. Não sei se a gente vai conseguir, mas se vocês quiserem dar sugestões também... A gente vai atrás. Então, vamos lá, Sil, que vai fazer o print, você? Deixa eu acender a luz aqui, que eu estou com sombra. Então, vamos lá. Isabela, você devia ter me avisado aí para eu botar uma cara boa, porque não vai dar para dar print essa cara não, filha. Desculpa. A cara está ótima, bota aí. Não vai dar, não. Hoje não vai dar. Mas aí, queria agradecer a você, ao Gustavo, todo mundo, que foi absolutamente brilhante. Foi muito bom. Gustavo é sempre ótimo. Obrigado, gentil. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Pronto. Maravilha. Obrigado, Silvio e Silvano, também pela colaboração. Valeu, pessoal. Sucesso para vocês. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Tchau. Valeu. Tem gente que está com cartão de milhagem aqui, né? A Fran, a Cris. Então, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.